Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, estamos em casa e sejam muito bem-vindos à nossa casa. E não há nada que nos deixe mais felizes que chegar a casa e vê-la cheia de amigos. Estamos em casa, numa casa que é escola, e não há nada que nos deixe mais entusiasmados que o primeiro dia de escola. Quem não se lembra do friozinho na barriga e o futuro todo à nossa frente? Todo o mundo que se abre nesse primeiro dia de escola, todos os desejos e expectativas que cabem nessas cadeiras de escola. Hoje estamos em casa, numa casa que é escola, muito expectantes pelo futuro. E começámos esta sessão com António Milheiro da Costa, estudante do 3º ano do mestrado integrado em Medicina, que começa já a ser um habitué nestas nossas sessões. Obrigada, António, pela sua disponibilidade. E para celebrar este cinquentenário, escolhemos recordar o legado das biomédicas, enaltecendo a característica que nos é mais especial, a irreverência. Essa teimosa irreverência que nos torna tão audazes, capazes de fazer cumprir o futuro. E é precisamente para nos falar de futuro que usará da palavra o diretor do ICBAS, professor Dr. Henrique Cirne Carvalho. Magnífico reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do ALIES de Santo António, meu amigo Paulo Barbosa, cara Carolina Domingues, recém-eleita Presidente da Associação de Estudantes do ICBAS, ainda há 3 dias, primeiro ato formal, grande responsabilidade, Carolina. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje 50 anos de um legado de irreverência da nossa escola, o ICBAS. Irreverência no propósito de construir uma escola para uma área de conhecimento e não apenas para um curso. Irreverência na materialização do modelo ao selecionar as competências como fator primeiro na seleção dos docentes e não rótulo. Irreverência no modelo de relação entre as comunidades académicas, rompendo barreiras e destruindo tabus. Irreverência ao introduzir o conceito de que a ciência deve participar no futuro encontrando novas soluções para problemas antigos e persistentes que necessitam de novas soluções através da integração de áreas complementares do conhecimento que participem para esse propósito. Irreverência por nunca ter desistido do sonho que um punhado de personalidades idealizou e começou a construir. Datas como esta evocam necessariamente a vontade de refletir sobre o passado, a história, o modelo e o processo. Ao decidirmos alargar estas sessões para sessões muito diferentes ao longo do ano, a evocação deste aniversário, quisemos contar a história sem ser demasiado narrativos, selecionando temas e momentos em que essa evocação fosse mais do que um regresso ao passado, mas, sobretudo, que o passado interpelasse o presente e criasse pontes e pontas para que queremos que seja o futuro. Nesse sentido, e pelo que acabei de dizer, vou poupar toda a audiência a uma revisão histórica dos últimos 50 anos. Temos um enorme orgulho no nosso passado e nas pessoas que o constituíram, independentemente da sua maior ou menor visibilidade ou protagonismo, e com as quais teremos sempre uma enorme dívida de gratidão. Mas sentimos a responsabilidade, para não desmerecer o seu trabalho e dedicação, de construir no presente a proposta arrojada, competente e irreverente que marca o futuro da nossa escola. Por isso, vos falarei hoje do presente e do futuro. São presente e serão futuro todos os passos que conseguimos em conjunto construir na evolução e materialização do conceito que tomamos por lema estratégico da nossa escola, o conceito One Health. A toda uma comunidade que se juntou para a materialização desta proposta e particularmente ao professor Mário Barbosa e ao gabinete do One Health, quero expressar a minha gratidão. É presente e será futuro todo o trabalho realizado pelas direções dos cursos disponibilizados pelo ICBAS, realizando revisões curriculares ou constituindo propostas inovadoras para acompanhar não só os conteúdos científicos mais pertinentes, mas também para procurar novas metodologias de ensino-aprendizagem que tornem os nossos cursos mais atrativos pela competência e inovação.
A todos os envolvidos neste processo, que é transversal a toda a comunidade académica, o nosso muito obrigado. É presente e será futuro a competência já reconhecida da nossa unidade de investigação, o MIB, e dos grupos de investigação que enquadram em outras unidades em que o ICBAS participa. Justifica-se empenho de apoio e reforço de todo o tecido de investigação que alavanque com recurso às competências já identificadas de todos os protagonistas que as integram. O reforço da investigação no ICBAS é um objetivo e um dos seus maiores propósitos. Agradeço o esforço de todos os envolvidos, mas destaco a coordenadora da UMIB, professora Mariana Monteiro, que aqui cumprimento e felicito. É presente e será futuro o nosso projeto do Centro de Investigação em Saúde Humana e Animal, CICHA, destinado a constituir de forma eficaz a materialização do conceito One Health. Este projeto, por nós idealizado, foi materializado por uma equipe fantástica da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, liderada pelos professores Adalberto Dias e Rui Póvoas, a quem aqui apresento o nosso maior reconhecimento e agradecimento. A eficácia do projeto, já identificada pela equipe da FEP, constituída pelos professores Miguel Sousa, Armindo Carvalho e Isabel Mota, só foi possível graças à participação empenhada de todos os grupos de trabalho do ICBAS, que, conjuntamente com a equipe de projeto e com o grupo de avaliação de eficácia e impacto económico, conseguiram constituir um projeto de que muito nos orgulhamos e que, tão breve quanto possível, submeteremos a candidatura a financiamento europeu. A todos apresento o nosso maior reconhecimento. É presente e será futuro a Bolsa de Doutoramento do professor Nuno Grande, que tem o patrocínio da Fundação Bial e da família do professor Nuno Grande, através dos seus filhos, e que se destina a premiar propostas que tragam benefício na formação dos melhores, que encarem a sua atividade futura na partilha do conhecimento e ciência na formação médica através de uma carreira académica. Por decisão da Fundação Bial e da família do professor Nuno Grande, a Bolsa passará a ser nacional, como já é exemplo a Bolsa Professora Maria de Sousa, também promovida pela Fundação Bial, e em vez de uma, serão atribuídos 3 bolsas anuais. Sobre este assunto, dentro de alguns momentos, o professor Nuno de Sousa, do Conselho Diretivo da Fundação Bial, irá dar mais informações. A todos, de que destaco o Dr. Luís Portela e a doutora Cristina Grande, quero apresentar o nosso reconhecido agradecimento. É presente e será futuro a relação de cumplicidade que o ICBAS mantém e manterá com o Hospital Santo António, que em breve, provavelmente, se passará a denominar Centro Clínico Universitário de Santo António. O enquadramento desta proposta reforçará a ligação entre a Universidade, através das escolas com formação médica, com os seus hospitais de referência, constituindo uma ligação efetiva no modelo de governação, financiamento e desenvolvimento de novas carreiras de docentes clínicos, para a constituição de um modelo formativo pré- e pós-graduado mais competente. Expresso aqui o nosso agradecimento ao Presidente do Conselho de Administração do ULS Santo António, Dr. Paulo Barbosa, pela excelência do seu trabalho e pelo enorme apoio nesta proposta. É presente e será futuro a relação da proximidade e cumplicidade de toda a comunidade académica do ICBAS, que sempre soube colocar à frente do seu próprio interesse o interesse da instituição que serve. Muito obrigado a todos. É presente e será futuro o nosso regresso à nossa antiga casa, que faz a ligação entre o passado, o presente, que hoje celebramos, e o futuro que queremos constituir. Quero agradecer de forma muito sincera ao magnífico reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira, pelo enorme empenho na materialização da requalificação deste nosso edifício histórico, denominado no presente e para o futuro Edifício Abel Salazar. Muito obrigado, Sr. Reitor, pelo seu trabalho na nossa Universidade ao longo de quase 8 anos e por todo o apoio que tem dado ao ICBAS. Finalmente, são presentes e serão o futuro os nossos estudantes. É para eles e por eles que trabalhamos arduamente e que edificamos propostas e fazemos percurso. É com eles que o ICBAS conta para desenvolver o projeto iniciado há 50 anos. Que sejam capazes de continuar e progressivamente melhorar, para que daqui a 50 anos, alguns dos nossos atuais estudantes possam estar a comemorar os 100 anos desta escola na posição que ocupo e com muito orgulho e como sinto hoje também. Muito obrigado.
Usará da palavra a Presidente da Associação de Estudantes do ICBAS, Carolina Domingues. Magnífico Reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. António Sousa Pereira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Administrativo da ULS Santo António, Dr. Paulo Barbosa, Excelentíssimo Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Professor Dr. Henrique Cid Carvalho, e na sua pessoa todos os restantes membros do Conselho Executivo, bem como todo o corpo docente, investigador e trabalhador do ICBAS, caros estudantes e antigos estudantes, caros amigos do ICBAS. É com imensa honra que hoje eu estou aqui, não só na qualidade de Presidente da ICBAS, mas acima de tudo, como estudante desta casa, para celebrar os 50 anos do nosso ICBAS. Começo com uma frase que acredito ressoar em muitos de nós. Entrar no ICBAS é ter a estranha e a reconfortante sensação de chegar a um lugar que nos conhece antes mesmo de dizermos quem somos. Esta frase não é apenas uma inspiração, é uma realidade sentida. Sentida por mim, quando entrei pela primeira vez, no meu caso, no edifício novo, de coração acelerado, sem saber ainda o peso da escolha que tinha feito. E que hoje sei ser uma das mais marcantes da minha vida. Sentida por cada colega que, ao longo destas 5 décadas, encontrou aqui um espaço onde o saber se cruza com a humanidade, a exigência com o cuidado e o rigor com a proximidade. Há poucos dias, tive a honra de colaborar na organização do primeiro encontro institucional alumni do ICBAS. Este foi um momento verdadeiramente emocionante. O que vi ali foi algo que transcende o tempo. Antigos estudantes a reencontrarem-se com sorrisos cúmplices, abraços demorados e olhos emocionados. Como se ao entrarem novamente no ICBAS, tivessem voltado a um lugar que nunca os esqueceu. Chegar a um lugar que nos conhece antes mesmo de dizermos quem somos. E ali, naquele encontro, esta frase voltou a fazer todo sentido. E é aqui, neste auditório, que carrega o nome de professor Alexandre Quintanilha, alguém que simboliza, como poucos, a visão transdisciplinar, humanista e curiosa que caracteriza esta escola, que esta celebração ganha ainda mais significado. Hoje, celebremos o tempo que passou e, com ele, os feitos extraordinários de 5 décadas, mas também, e sobretudo, celebremos o tempo que ainda temos pela frente, porque o ICBAS, tal como sonhado por quem o fundou, é um projeto sempre inacabado, eternamente inquieto, permanentemente comprometido com o saber, com a ciência, com a ética e com a sociedade. Nuno Grande, figura incontornável da nossa história e um dos grandes pensadores do ensino em Portugal, dizia com brilho nos olhos de quem acreditava na urgência do futuro. Se tivesse tempo, ainda havia tudo para fazer. Nestes 50 anos, o ICBAS tornou-se referência pela sua formação interdisciplinar, pela coragem de pensar a saúde para além da biomedicina, pela sua capacidade única de formar profissionais que pensam e que sentem, que cuidam e que escutam, que sabem que a técnica sem humanidade é vazia e que a ciência sem valores é cega. Mas mais do que uma referência académica, o ICBAS tornou-se para nós, estudantes, um lugar que molda, estimula dúvidas, acolhe fragilidades e exalta sonhos. Porque aqui aprendemos que não há saber sem humildade e que não há futuro sem memória. Celebrar os 50 anos do ICBAS é também olhar com gratidão para os ombros gigantes em que nos apoiamos. Professores, investigadores, funcionários, dirigentes associativos, estudantes e antigos estudantes. E com esperança para as gerações que virão. Porque há, de facto, tudo ainda por fazer. Em nome da ICBAS e de todos os estudantes que hoje represento, agradecemos a cada um que ajudou a construir esta escola. Agradecemos aos que continuam a fazê-lo todos os dias. E prometemos estar à altura do legado que recebemos. Com trabalho, com rigor, com entrega e, acima de tudo, com alma. Porque o ICBAS é mais do que um curso, uma escola ou um edifício. O ICBAS é uma forma de estar. É e será sempre uma casa que nos conhece, que nos desafia e que nos transforma. Parabéns, ICBAS, pelos primeiros 50 e por todos os que ainda virão. Muito obrigada. A entrega da Bolsa de Doutoramento Nuno Grande é um marco, já é um marco no dia do ICBAS. E para anunciar o vencedor, usará da palavra o diretor do ICBAS, professor Dr. Henrique Cid Carvalho, que chamará a palco, oportunamente, a doutora Cristina Grandes e o professor Dr. Nuno Sousa para a entrega da Bolsa.
é indiscutivelmente um momento muito importante. A valorização por mérito, que é uma das características desta casa e que tem, neste momento, e neste particular, a responsabilidade de uma bolsa com o nome do nosso fundador, o professor Nuno Grande, e que, por sugestão e proposta de duas pessoas que eu já nomeei, o Dr. Luís Portela e a doutora Cristina Grande, que aqui está, resolvemos desenvolver esta proposta que tem tido um enorme sucesso. De tal maneira que modificações para a próxima edição vão surgir e que vou deixar depois ao professor Nuno Sousa e à doutora Cristina para esclarecer e para dar essas novidades. Para já, convidava o professor Nuno Sousa e a doutora Cristina para virem aqui ao palco, fazerem a sua apreciação e os vossos comentários. Posso? Começo eu. Boa tarde, caros amigos e caras amigas do ICBAS. Espero que não me levem a mal tratar todos que estão aqui presentes. Vou falar em meu nome, da Catarina e do Nuno. Celebramos este ano os 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a recuperação e celebração deste edifício afirma a sua importância e a sua longevidade. A nós, filhos, voltar aqui, já ouvimos falar a esta casa, comove-nos sempre muito, porque crescemos a fazer parte deste lugar, do seu desenvolvimento enquanto escola, dos seus acidentes e recuperações, das suas celebrações culturais, desportivas, sociais, da sua internacionalização e das suas conquistas, no fundo, da sua respiração. A cada passagem por aqui, reconstruímos memórias determinantes e associadas para sempre no que é hoje esta escola e quem nela trabalha, ensina, investiga e estuda. A equipa de criação do ICBAS, do que o nosso pai fez parte, foi não só o sonho de um projeto académico, mas também um ato político, porque em defesa do ensino superior mais democrático, mais alargado do ponto de vista disciplinar e, sobretudo, atento ao bem comum. E hoje, pós-eleições, tão importante e tão urgente. É por isso que o médico e investigador do ICBAS é também um cientista social e um cidadão consciente da sua ação política e ética. Assim, ao celebrar meio século de existência, esta instituição afirma-se como herdeira do espírito livre e crítico do nosso pai, profundamente comprometida com a transformação do mundo através da ciência, da educação, mas também da cidadania. Foi por este motivo que a nossa família decidiu criar a Bolsa Nuno Grande, já na 3ª edição, e como ouviram, com um desenrolar futuro muito especial. Criada em articulação com o ICBAS, muito obrigada ao professor Henrique Cirne, e Fundação Bial. Muito obrigada ao professor Luís Portela pela sua amizade e pela sua cumplicidade. Uma bolsa que defende a investigação aprofundada, a prática clínica rigorosa, mas, sobretudo, a docência reflexiva, multidisciplinar e transdisciplinar, que já aqui se falou. Como é sabido, esta bolsa destina-se a doutorandos que desejam aliar a sua prática médica ao fascínio pela investigação e pela docência. Trata-se de um estímulo para um percurso ensaístico que também distingue o cientista biomédico. Por tudo isto, esta bolsa deseja ser transformadora e, sobretudo, ampliadora do conhecimento científico e do gesto médico partilhado. Mas a Bolsa Nuno Grande é também uma homenagem à relevância e ao prestígio do ICBAS. Sabemos que a história desta instituição é exemplar pela matéria humana que acolhe, que desafia e que forma. Esta será sempre a sua real grandeza. Esperamos, por isso, que esta bolsa que hoje entregamos ao investigador e médico Leonardo Moço, com trabalho na área da hemato-oncologia, seja um reflexo da exceção que define esta escola, o ICBAS. Muitos parabéns, Leonardo. Termino com o poema, acreditem que duvidei em incluir, mas achei que hoje era muito importante por aquilo que estamos a celebrar, o poema da Sofia Melbrenner. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Por isto, continuamos convosco a sonhar. É um compromisso que a nossa família assume com esta escola. Viva Leonardo, viva o ICBAS. E muito obrigada.
boa tarde a todos. Pede-me o Dr. Luís Portela para agradecer o convite para estar aqui e transmitir os cumprimentos ao Sr. Reitor da Universidade do Porto, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULS Santo António, à Sra. Presidente da Associação de Estudantes do ICVAS e, obviamente, ao diretor desta casa, o professor Henrique Cino de Carvalho. A doutora Cristina Grande basicamente facilitou profundamente o meu trabalho, porque disse tudo. E eu sou daquelas pessoas que não gosta de repetir o que foi dito tão bem. E, portanto, poderia calar-me agora. Só não o faço porque, como o Henrique já anunciou, nós trazemos aqui novidades. E celebrar 50 anos de irreverência pareceu-nos que seria interessante ser também irreverentes. O ICVAS, ao contrário do que o professor Henrique Cino de Carvalho disse, é que desafiou, juntamente com a doutora Cristina Grande e a família do professor Nuno Grande, a Fundação Bial para nos associarmos à atribuição deste prémio. E para a Fundação, isto é música celestial, porque a nossa missão é, obviamente, contribuir para que haja mais conhecimento mais esclarecido e conhecimento verdadeiramente holístico, que vai para além da produção científica, vai na capacidade de estar ao serviço dos outros, nomeadamente através da prestação de cuidados de saúde, mas também através do exemplo como cidadãos. E, portanto, desde a primeira hora que nós, evidentemente, nos associamos a este prémio e sentimos-nos muito honrados por o poder fazer. O sucesso foi tão grande nestas 3 edições que colocou-se a questão se deveríamos manter este prémio exclusivamente confinado aos limites desta casa, e o nosso entendimento conjunto foi que não. E, portanto, para além de agora ter um caráter nacional, nós aumentamos, como já aqui foi anunciado, o número destas bolsas para 3, honrando o papel absolutamente fundador e crucial do ICVAS neste processo. A partir de agora, o prémio será atribuído, então, a três colegas que, tal como o Leonardo, desejem ser académicos, ser clínicos, produzir conhecimento e ser um exemplo para os mais jovens, e será, obviamente, presidido por um professor desta casa, deixando aqui a assinatura indelével de que estamos não só a honrar e a celebrar a figura do professor Nuno Grande, mas também a irreverência desta extraordinária instituição, que, como saberão, tem também uma marca indelével na constituição da Comissão Executiva da nossa Fundação, onde o professor Nuno Grande foi o primeiro representante da Academia e foi seguido pela professora Maria de Sousa, que também honramos com a atribuição de um conjunto de bolsas que celebram uma outra dimensão daquilo que é apreciado na ciência, que é a mobilidade e a capacidade de se estabelecer cooperação científica e, através dessa via, obviamente, promover a qualidade dos resultados que são produzidos. Está feito, então, o anúncio desta alteração ao programa. De novo, um enorme obrigado à família do professor Nuno Grande, que continua a honrar o legado permanente que ele nos deixou a todos, e ao ICVAS e ao professor Henrique Cino de Carvalho, que é, e perdoem-me aqui agora esta nota muito pessoal de profunda amizade, também uma figura absolutamente ímpar da Academia Portuguesa. Muito obrigado aos dois. Vamos então entregar a bolsa da última edição e pedir ao Leonardo Moço, que eu conheço desde há muito tempo. Leonardo foi meu aluno enquanto eu dava as aulas de Medicina 1. Já na altura eu identifiquei
como acontece com a nossa experiência, os anos vão passando, vamos conseguindo identificar aqueles que vão ter um percurso diferenciador, e eu tenho a certeza que o Leonardo nos vai mostrar que, afinal, não me tinha enganado. Leonardo. Olá a todos, boa tarde. Um obrigado muito sentido a todas as entidades que estiveram na concepção e na organização e na distribuição deste prémio. E para mim é uma honra e é um gozo enorme receber este tipo de prémio, com este nome, neste ano particular e neste edifício. E falo deste edifício porque eu só planeei assim um bocado em cima do joelho 2 tópicos que gostava de abordar, que acho que me ficavam bem. E então, o primeiro seria precisamente este edifício, porque felizmente tive a sorte como aluno ainda ter tido algumas aulas aqui, grande parte das flowers foram aqui também, mas nós olhávamos para o edifício como isto outrora foi do caraças, não é? Assim, com uma certa nostalgia. E agora vê-lo a reerguer-se, acho que vão partilhar desta metáfora que eu genialmente me lembrei ontem à noite, que é isto é como o regresso de Dom Sebastião, não é? Aquilo que nós nunca sabíamos que existiu, não estávamos a contactar precisamente com ele e agora aparece. E é fantástico. E permitam-me dizer uma coisa, e não me levem a mal, e até espero que discordem, fico feliz se discordarem, mas eu sinto que também no correr dos tempos atuais, acho que é inevitável, se calhar o ICBAS no papel e na teoria aproxima-se muito cada vez mais às restantes faculdades, mas ainda assim acho que é normal e está tudo bem, também não temos de ter a mania que somos diferentes, mas ainda assim quando pomos os pés aqui dentro, paira a diferença, é inevitável e é inexplicável, e é essa diferença que passa muito pela tradição oral e acho que nos acaba por moldar como pessoas mais e cidadãos mais com os pés mais assentes na terra, ao mesmo tempo a cabeça mais no ar, mais atentos aos outros, às outras carreiras, caminhos alternativos, mais atentos ao mundo, com a cabeça mais irreverente e um bocadinho fora da bolha, que é um lugar onde eu gosto particularmente de estar. E agora a olhar com mais atenção para a sala também não podia deixar de agradecer a todas as figuras de exemplo que tive no ICBAS. Pronto, pessoas próximas, as nossas inspirações não têm que ser só celebridades. Tenho a sorte de dizer que são pessoas próximas e que agora a olhar para elas penso quero ser assim e é por aí que eu estou a trabalhar. E pronto, e o último ponto era agradecer, claro, à minha equipa de orientação. Queria fazer este disclosure, que nada desta ideia do projeto vem desta cabeça humilde. Eu sou muito bom a estudar e a ser organizado e a cumprir ordens, mas a ideia pronto, vem da equipa de orientação, mas eu farei o meu melhor para levar a cabo. Já está a acontecer, portanto, não fiquem arrependidos da entrega do prémio. E pronto. Acho que já perceberam que adoro o ICBAS, não é? Não sei se disse isso. E como professor, ex-aluno e agora aluno novamente, darei sempre o meu melhor para continuar a transmitir essa mensagem. Obrigado mais uma vez. O que cabe em 50 anos de história. Conhecemos a democracia e crescemos com ela numa escola que foi e é um verdadeiro palco de liberdades. Vimos a escola pública transformar a vida de milhares de pessoas, tornando-se um verdadeiro ascensor social. Assistimos ao avanço da ciência e à melhoria das condições de vida de todos num país que se abriu ao mundo. E o ICBAS foi, ao longo deste tempo todo, um espaço diferenciador que soube, no primeiro momento, que a liberdade é um motor para grandes feitos e um guia orientador
para a construção deste futuro que estamos a falar. E foi precisamente a pensar em futuro que juntámos pessoas muito diferentes, da literatura à medicina, à música, à sociologia, à saúde pública, ao fundo do mar, às artes plásticas, para em conjunto debatermos, questionarmos-nos sobre como é que as várias disciplinas podem cooperar para resolver os problemas da sociedade civil. E foi assim que, de uma forma feliz, espero eu, nasceu o Entre Culturas. Bem-vindos ao Entre Culturas, um podcast que assinala os 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Um convite à reflexão sobre ciência, saúde e arte a partir de desafios da sociedade civil. A cultura e a arte não são a quarta missão, têm que ser transversais às 3 missões da universidade. Eu acho que a pessoa deve ir para onde os sonhos a levam. Queríamos, no fundo, abrir as portas da instituição. Também havia muita curiosidade por saber o que é que acontecia lá dentro. Que a solução às vezes está mesmo na educação. E quando eu digo educação é desde a pré-primária. A resposta pública tem que ser mantida a todo o custo. Comemoramos a existência do ICPAS, não é por acaso, que foi há 50 anos. A definição de saúde vai muito para lá da ausência de doença, não é? Portanto, a música também cura, inclusive os próprios músicos. Permitiu-me ver outro lado da doença que eu não conhecia. Normalmente as orquestras comunitárias são uma festa enorme. No próximo episódio, percorremos as páginas de um livro numa procura sobre como a literatura nos pode salvar nos longos e cheios de incertezas processos da doença oncológica. Até ao próximo Entre Culturas. Ao longo de 5 episódios, um por cada década, procurámos auscultar os cidadãos sobre um tema que a arte personaliza numa obra ou num projeto artístico e promover uma conversa onde as várias expressões artísticas se encontram com a ciência, colocando-se sempre ao serviço dos cidadãos. E permitam-me uma nota pessoal, foi um privilégio enorme conseguir juntar e ter a oportunidade de juntar um painel de convidados tão interessante e tão generoso que prontamente aceitou o convite do ICBAS para embarcar nesta viagem, e o ICBAS também nos ensina a generosidade. E foi a partir daí ver a magia da rádio a acontecer em cada episódio. Dizer-vos ainda que este podcast teve o apoio da Unidade de Inovação Educativa da Universidade do Porto e sonoplastia de Jorge Guimarães Silva. O primeiro episódio, Literacia, Saúde, Arte e Ciência, que Equação, estará disponível em todas as plataformas habituais, Apple Music, Spotify, YouTube, e depois, a partir daí, sairá um episódio por semana até dia 21 de junho. Do nosso lado, o apelo é que ouçam, pensem connosco e que peçam mais, porque nós fazemos. A escola, de facto, ensina-nos muitas coisas e as memórias que construímos em torno dessa vida na escola têm, de facto, a capacidade de nos marcar profundamente. E foi da vontade de cristalizar essas memórias e as memórias que se criaram aqui neste edifício antes da reabilitação que nasceu as memórias que guardam as biomédicas. Uma exposição que virou livro e que depois voltou a virar exposição. E para apresentar este livro, eu chamo ao palco Luís Barbosa, o autor das fotografias que o compõem e que também são um bocadinho de poesia. Muito boa tarde, excelentíssimos colegas também. Desculpa. Eu vou já fazer o meu diagnóstico. Eu estou muito nervoso. Há bocado a Bárbara falava do primeiro dia da escola primária. Eu acho que estou... Não sei se estarei mais nervoso agora, mas sim, tentando definir, é uma honra estar aqui, é uma enorme gratidão fazer parte agora deste legado, desta história, não é? A exposição, algo que não tenha significado tão perene, agora com o livro sim, e de alguma forma eu fazer parte também desta vossa casa, deste convite magnífico que foi endereçado, da curiosidade que me manteve sempre aqui nestes corredores, agora renovados. Permitam-me também uma nota, claro que eu espero uma longa vida para este sítio, agora renovado. Eu fotograficamente gostei muito de fotografar,
mas as tais memórias que há bocado o doutor falava, não é? Destes sítios que eu não vivi como estudante, logicamente, com algumas participações antigas com a doutora Maria também, aqui no ICBAS, de um legado também da arte e ciência, na altura de um festival aqui no Porto também, ou seja, mas poucas foram as passagens aqui no ICBAS. E este prazer que me foi dado, esta grande oportunidade de vir com a minha câmara fotográfica durante 3 dias, sensivelmente, e andar aqui a deixar-me perder, espero que não como uma espécie de bactéria nociva, espero que não, pelo contrário, não é? Mas de alguma forma entrosar-me neste corpo. No texto da professora Maria também fazia essa referência, será que um edifício também pode ser um corpo? Senti muitas vezes também esses sorrisos e essas questões que foram aqui acontecendo, mas sobretudo este labirinto do conhecimento em que me foi dado também a possibilidade de poder narrar visualmente de uma forma nada séria, como o trabalho que vocês aqui fazem, mas com a maior seriedade possível dentro da minha área. Permitam-me também, quando espero nos textos que leiam no livro, há uma história que eu conto numa imagem que vão ter que imaginar, por favor, que ela não existe no livro, de um pássaro que encontrei, alguns num parapeito da janela deste edifício, e de como o poder estar com vocês a fotografar num sítio de conhecimento me deu também tanto mais o valor da vida microscópia, da vida que depois transforma em organismos complexos como nós, como um pássaro. Enfim, permitam-me estes erros de nomenclaturas que eu estiver a fazer, mas é isso que eu queria transmitir. E, sobretudo, quase que eu poderia chegar aqui e dizer também apenas, somente, muito obrigado, e ir-me embora. Não o estou a fazer, mais umas palavras pelo menos, mas permitam-me então uma história que me lembro sempre, e acho que neste sítio também é interessante referir esta possibilidade mais metafísica, uma história tibetana, que um monge iria dar então uma sessão, uma palestra aos monges mais novos, e há um pássaro vivo que para num parapeito de uma janela também e começa a cantar, e o monge vai-se embora porque diz que a sessão de hoje está realizada, não é? Com esse cantar do pássaro. Faço aqui este ponto ao pássaro morto que vocês vão ler no texto, não vou ver na fotografia. Faço também, já agora fazendo a ponto, agradecer à equipa que está por trás deste livro, não é? Logicamente, mas também, sobretudo, à questão multidisciplinar que está desta equipa, mas também a minha possibilidade emotiva de tentar trazer nas imagens aquilo que muitos de vocês conhecem, os espaços, mas mais do que os espaços físicos, essa parte emotiva dos mesmos. Há um fotógrafo norte-americano, o Minor White, que diz que as fotografias só estão acabadas quando nós as vemos, não é? Quando o fotógrafo as faz, e este lado subjetivo que o professor José Carneiro também referencia no seu texto, e a quem eu agradeço também todos os textos magníficos que enaltecem ainda mais o meu trabalho e que me honram mais, refere dessa objetividade ou dessa falta de objetividade, não é? E o professor irá ver esses espaços de uma maneira, eu vi-os de outra, todos nós iremos ter então uma visão, espero eu, mais subjetiva, mais pessoal, mais emotiva, e era essa o meu agradecimento. Peço desculpa do meu nervosismo, é de facto a honra, o peso desta honra estar aqui neste sítio e nesta possibilidade que me interessaram, que me fez ficar nervoso. Agora é que estou pronto para começar a falar. Muito obrigado. Foi só um cheirinho, porque na verdade à saída todos terão um livro à vossa espera, que poderão folhear, que poderão, enfim, ver com calma. As memórias que guardam as biomédicas são de facto uma obra a muitas mãos. Contámos com textos convidados do professor José Carneiro, da investigadora Inês Moreira, o design gráfico ficou a cargo de Jorge Moreira e uma palavra de agradecimento à professora Maria Strecha Almeida pelo seu contributo na organização deste trabalho, mas também por ter sido e continuar a ser uma voz construtiva e muito importante no planeamento destas comemorações. Agradecer também e aproveitar este momento
para agradecer a todos aqueles que ajudaram a construir este dia. Já estamos a meio da sessão e, portanto, ou talvez já passou mais de meio, agradecer a todos, de facto, isto é um trabalho a muitas mãos. Dizer também que na Biblioteca de Química estará patente até dia 13 de junho a exposição homónima deste livro, num frente a frente entre o pré e o pós-reabilitação e com muitas memórias de alguns colaboradores que partilharam e que tiveram mais uma vez a generosidade de partilhar connosco essas memórias. Portanto, visitem a exposição, está aqui no primeiro piso, comovam-se e façam história mais um bocadinho. Estamos então a aproximar-nos do fim, tempo por isso mesmo para olharmos para a relação do ICBAS com o LIS Santo António, agora ainda mais próximo geograficamente, e usará da palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULS Santo António, Professor Dr. Paulo Barbosa. Muito boa tarde, magnífico reitor, estimado António Sousa Pereira, querido amigo Henrique Cid Carvalho, diretor do ICBAS. Permita-me a audiência ilustre que vos compro saúde na pessoa da Carolina Domingues, é importante presidente da Associação de Estudantes do ICBAS, que é para isso que estamos aqui a comemorar. São os 50 anos de uma escola médica e os estudantes é que fazem as escolas, não são só as paredes. Bom, 50 anos, todos há umas semanas atrás aqui neste mesmo edifício assistimos ao lançamento de um livro com testemunhos vivos e vividos de pessoas que passaram por esses 50 anos e que fazem parte da história da escola. 50 anos de turbulência inicial, difíceis, como tudo na vida é difícil, não há coisas fáceis. Turbulência e dificuldades que foram partilhadas, porque por outros motivos também acompanharam o Hospital Santo António e, portanto, este caminho foi paralelo. E eu diria mesmo, mas é que um não teria sobrevivido sem o outro, ou seja, a escola e o hospital só sobreviveram da forma que nós os conhecemos hoje, naturalmente, porque fizeram esse caminho em conjunto e souberam de fazer esse caminho em conjunto. Estamos aqui para falar, não dos 50 anos para trás, mas dos próximos 50 anos. E os próximos 50 anos já começaram, porque o futuro constrói-se todos os dias, o futuro não é uma coisa abstrata, é a realidade de todos os dias. E seguramente serão turbulentos, seguramente serão difíceis, porque isso, como já disse, faz parte da vida, e seguramente passarão muito mais depressa os eventos e o número de acontecimentos, porque isso faz parte também dos tempos que vivemos, em que os acontecimentos acontecem em catadupa, nascem todos os dias novos acontecimentos e a tecnologia e a evoluir da sociedade é muito mais rápido do que foram nos últimos 50 anos. Portanto, o desafio é seguramente, no mínimo, tão grande como foi no passado. E há uma coisa que é a única coisa que eu posso estar certo, é que só sobrevivemos a escola e o hospital, agora o LIS, se continuarmos juntos e continuarmos a construir o futuro em conjunto. Espero que haja coragem dos sábios que decidem que esta associação entre as escolas e os hospitais que estão a elas ligadas seja aprofundada, porque o caminho é esse, porque a sobrevivência e o evoluir que todos nós desejamos só será possível se houver uma maior união, uma forma diferente de estarmos em conjunto. Portanto, o apelo é para que haja coragem para que essa mudança que está eventualmente desenhada aconteça. Muito boa tarde. E para fechar a sessão, usará da palavra o magnífico reitor da Universidade do Porto e nosso antigo estudante, antigo diretor, professor Dr. António de Sousa Pereira. Caros membros da mesa, professor Henrique Cirne, professor Paulo Barbosa, Carolina Domingues, autoridades aqui presentes, doutora Catarina Araújo, Sr. Presidente da AICIB, Sr. Diretor da Escola de Saúde da Universidade do Minho, diretores de faculdades, diretores de unidades de saúde da região e, por último, caro Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e caro bastonário da Ordem dos Médicos, e deixo-vos para últimos, não porque vos desconsidere, mas apenas para vos lembrar
que estou prestes a entrar no meu último ano de mandato e que no dia em que tomei posse, pela primeira vez, pedi para manter ativa a minha carteira profissional. Eu estou reitor, mas sou médico e, tanto quanto tenho reparado, no extrato bancário vocês continuam a descontar uma cota, de maneira que contem comigo num futuro breve. Minhas senhoras, meus senhores, falar não é fazer, diz Henrique VIII numa peça de teatro famosa de Shakespeare. As palavras, acrescenta, não são ações. É por isso que, sem falsa modéstia, gostaria de começar por manifestar satisfação pessoal e institucional pelo facto de estarmos hoje a comemorar o dia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e os 50 anos da instituição que é também a minha alma mater, onde fui estudante, professor e diretor, fazendo, para além disso, no renovado edifício histórico do ICVAS, o qual já não é apenas um projeto, mas um objetivo concretizado. Não apenas palavras, mas ação concreta. Este primeiro evento realizado na parte do edifício Abel Salazar, que ficará dedicado ao ICVAS e ao ensino clínico, só é possível pela conjugação dos esforços e das ações da Universidade do Porto e da direção do Instituto, bem como pelo financiamento do PRR. Podemos, deste modo, devolver à cidade e à comunidade académica um dos seus mais emblemáticos imóveis históricos, pelo qual passaram, para além do ICVAS e antes deste, a Faculdade de Medicina do Porto, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Desporto, a Faculdade de Letras e muitos outros cursos que aqui vieram ocupar espaço e obter colaboração. Nesta última, na Faculdade de Letras e neste mesmo edifício, ensinou um dos grandes nomes da Universidade do Porto, o professor Oscar Lopes, afastado da docência pelo regime repressivo a que a Revolução de 25 de abril de 64 pôs fim, mas passaram também, entre outros, num ambiente de grande efervescência pós-revolucionária, personagens como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que alimentaram discussões grandes no auditório que ocupa o átrio central deste edifício, naquela que constituirá a Escola de Formação ao Longo da Vida da Universidade do Porto. Este é, pois, um momento de múltipla celebração, pelo cinquentenário do ICVAS, pela obra realizada nesta parte do edifício e pelo regresso deste imóvel à função académica e, em particular, ao ensino médico e pela preservação da memória da Universidade do Porto enquanto instituição de referência na formação técnica, científica e ética de sucessivas gerações de estudantes. Ações, portanto, e não apenas palavras. A requalificação deste edifício constitui, de resto, uma das mais significativas concretizações da Universidade do Porto nos últimos anos. Permite-nos, após um investimento que rondou os 10 milhões de euros, melhorar as condições de formação proporcionadas pelo ICVAS aos seus estudantes e apostar ainda mais decididamente na aprendizagem contínua, transversal e ao longo da vida, assim aprofundando a ligação da academia com a comunidade que nos cabe servir e formar, contribuindo para o seu progresso e para o seu bem-estar. Minhas senhoras e meus senhores, este é, não me esqueço, o dia do ICVAS e o ano do 50º aniversário da sua fundação. Gostaria, por isso, de saudar muito especialmente o diretor da instituição, o professor Henrique Cirne de Carvalho, cumprimentando na sua pessoa todos aqueles que, enquanto docentes, investigadores, dirigentes e técnicos, contribuem diariamente para que esta seja uma escola de referência nacional e internacional no domínio da medicina, das ciências do meio aquático e da veterinária, pioneira
na introdução de uma visão transversal e integrada que conjuga e harmoniza a saúde humana, o bem-estar animal e o equilíbrio ambiental. O ICVAS terá, por isso, e muito naturalmente, um papel fundamental na afirmação do conceito One Health, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a única forma ética, sustentável e sustentada de lidar com a saúde humana, o bem-estar global e a vida no planeta. A Universidade do Porto está naturalmente reconhecida pelo profissionalismo, pelo dinamismo e pela motivação que docentes, investigadores, funcionários e estudantes deste Instituto colocam nas suas atividades cotidianas. Pela nossa parte, e por sabermos que este reconhecimento implica também responsabilidade e capacidade de resposta, continuaremos a fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para proporcionar as condições que permitam ao ICVAS prosseguir um caminho da excelência formativa, de inovação e de produção de conhecimento. A qualidade do vosso trabalho na formação que proporcionam e da investigação que realizam constituem hoje um pilar fundamental da aposta da Universidade do Porto nas ciências da saúde e da vida, permitindo que o ICVAS se destaque pelo importante contributo em projetos de investigação transversal e contribuindo também de modo essencial para o prestígio nacional e internacional da nossa academia. O ICVAS é hoje um dos principais agentes do desenvolvimento científico da Universidade do Porto, da cidade, da região e do país, sendo capaz, por isso, de atrair os melhores estudantes e de permitir que aqui desenvolvam e concretizem o seu potencial e, deste modo, possam aspirar ao pleno sucesso pessoal e profissional. A Universidade, não o esqueçamos, tem por desígnio essencial a preparação técnica, científica e ética daqueles a quem nos mais diversos domínios caberá construir o futuro da comunidade. É também esta a missão do ICVAS e de cada um daqueles que aqui trabalham, investigam, ensinam e estudam. Da vossa convicção, do vosso empenho, do vosso arrojo, do vosso rigor e da vossa criatividade depende a mais importante das realizações. Fazer com que aquilo que acabo de dizer não seja apenas palavra e, em vez disso, se transforme todos os dias em realidade palpável e ação concreta. Muitos parabéns pelos 50 anos e votos de sucesso no futuro. Muito obrigado. O ICVAS conquistou o seu lugar no panorama do ensino superior nacional. Uma conquista que se faz diariamente, a desafiarmos-nos todos, estudantes, trabalhadores, uns aos outros, para sermos melhores todos os dias. Hoje olhamos para o futuro e ambicionamos ser capazes de chegar a outras geografias, com uma aposta cada vez mais forte e estruturada na internacionalização, mas também projetamos um verdadeiro campus das ciências da vida e da saúde, que tem, ele próprio, várias geografias na região norte. O ICVAS é este edifício, o ICVAS é hospital, é Vairão, seremos centro de investigação para a saúde humana e animal na Maia e somos, acima de tudo e também, o ANELF. E essa é mais do que uma bandeira, é um pilar fundador e o nosso caminho para os próximos 50 anos naquilo que realmente nos move, o ensino de excelência e a investigação. Terminamos esta sessão solene convictos de que o que está para vir será, com toda a certeza, um caminho de descoberta e de concretizações, onde todos contam e ninguém fica de fora. As comemorações dos 50 anos não terminam por aqui. Até ao final do ano teremos biomédicas um pouco por toda a cidade. Aliás, o município tem-nos dado também um grande apoio nesta promoção e divulgação daquilo que tem sido o nosso cinquentenário. Todo o programa pode ser consultado no website oficial dos 50 anos, mas o convite fica já aqui para todos estarem atentos. As sessões são abertas a toda a gente, onde sociedade e cultura se misturam, onde ciência e investigação ganham protagonismo.
Terminamos esta sessão convictos de que no futuro seremos sempre a nossa melhor versão. E agora convido-vos a todos a inaugurar oficialmente esta nossa casa feita escola, acompanhando o magnífico reitor da Universidade do Porto e o diretor do ICBAS a descerrar a placa de inauguração que está na entrada do edifício. Nesta sala, a saída faz-se por este lado, pela minha esquerda. De seguida, haverá um porto de honra para que todos possamos brindar a estes 50 anos, com direito a bolo, porque só se faz 50 anos uma vez. Obrigada a todos. Viva as biomédicas!